Muito bem. Fica então aí para fim de registro, fica gravado o meu desejo de um bom dia para todas vocês e para todos vocês. Como vocês já têm conhecimento, foi divulgada, acho que no domingo, divulgado o resultado da primeira atividade assíncrona de natureza avaliativa, né? Olhei com toda a atenção, olhei, reolhei, aliás, pelos comentários feitos, dá para perceber. Olhei todos os trabalhos que foram feitos, né? Analisei com cuidado, criteriosamente. Houve uma equipe especificamente, eu cheguei a fazer referência na mensagem que mandei, realmente digna de parabéns, um trabalho de primeiríssima qualidade. Ficam aí os registros dos meus parabéns para a equipe. Se não me engano, foi o grupo 2, não me lembro exatamente, mas eu coloquei os nomes dos integrantes do grupo. E houve trabalhos também que deixaram a desejar. Eu ainda temperei um pouco a nota, não houve nota muito baixa, mas houve efetivamente trabalhos que deixaram a desejar como um todo. Então, a avaliação está ali e já foi passada para vocês a segunda atividade assíncrona de natureza avaliativa, né? Foi outra coisa que também, quanto à qual também eu dediquei um especial empenho, criei situações, de sorte a criar quadros que conduzam vocês a examinar os assuntos que foram postos, de modo a que sempre possam, tanto quanto possível, ter uma visão ampliada do raciocínio jurídico, com um núcleo no raciocínio jurídico processual, mas com ampla possibilidade de uso como um raciocínio jurídico como um todo. Então, não foi à toa que em alguns dos trabalhos consta expressamente como obrigatório dentro da atividade, obrigatória a criação de 3 exemplos de situações distintas das situações que foram mencionadas, no caso, como centro do trabalho, e em que o mesmo raciocínio jurídico deverá ser empregado. O que eu lhes indago, nesse momento, é se há alguma dúvida a ser tirada relativamente ao que lhes foi passado a título de atividade assíncrona de natureza avaliativa, a segunda atividade assíncrona de natureza avaliativa. Bom dia, professor. Bom dia. Não é bem uma dúvida, é uma pergunta, se for possível, claro. É porque, mais uma vez, eu venho perguntar a respeito do tempo, porque são 8 minutos para 8 pessoas. Seremos avaliados 1 minuto por pessoa. Senão haveria a possibilidade de extensão desse tempo. Porque como que a gente vai fazer um raciocínio em 1 minuto, sabe? A questão não é o raciocínio. Deixa eu ver aqui que eu estou procurando aqui. Quem fez a indagação? Rebeca. É porque eu não estou podendo ligar a câmera, não. Oi, Rebeca, tudo bem. A questão não é o raciocínio, Rebeca. A questão é o que vai... Raciocínio aqui comigo. Quando você vai fazer uma prova escrita, como sempre foi o padrão, por exemplo, nas minhas provas escritas, eu fazia uma pergunta e limitava a resposta em 5 linhas. Às vezes, 3 linhas. Às vezes, 3 linhas. O que me interessa é o núcleo. Veja que, se você for observar bem, cada tema ele é posto de modo a que, para que vocês digam o que tem que ser dito, vocês têm que construir um conhecimento, senão vocês não vão dizer o que está dito. Eu sempre dizia para os meus o que tem que ser dito. Eu sempre dizia para os meus alunos nas aulas presenciais. Quando eu limito em 5 linhas, ou às vezes 3 linhas, a resposta, eu estou pressupondo, no caso da prova escrita, que vocês sabem o resto. Eu quero que respondam aquilo que está lhe perguntado. Vocês estão muito habituados, em provas escritas, a fazer aquelas dissertações longas. O sujeito pergunta o que é não sei o quê, e você vai explicar o que é direito. O que é direito, aí vai até chegar no ponto para demonstrar conhecimento.
Não é isso que me interessa. Eu quero que seja abordado o ponto específico. Veja só, vamos raciocinar. Temos que fazer uma correlação entre uma avaliação mediante a clássica prova escrita e uma avaliação do jeito que estamos fazendo aqui. Em ambas as situações, não há como se pedir que o aluno expresse conhecimento a respeito de todos os assuntos que foram mencionados nas aulas, ou todos os assuntos que integram o programa da disciplina. É impossível. Então, vamos para a prova escrita. Padrão de uma prova escrita, pelo menos as minhas. 3 questões. Eu vou escolher, dentre os assuntos dados, 3 pontos em que haverá uma indagação. Eu não sei se vocês estudaram sobre os outros pontos. Pode ser que alguém só tenha estudado exatamente aquilo que foi perguntado, casualmente. E a avaliação será uma avaliação pautada nessa casualidade. Quando a gente está num ambiente não presencial, num esquema de avaliação mediante atividade assíncrona necessariamente, em que há um prazo para que vocês concluam a atividade, essa situação de casualidade, inclusive, desaparece. Em tese, um grupo todo pode ser aprovado mediante uma concentração da atividade exclusivamente naquele tema que foi posto. Num esquema desse, de aulas online, como estamos tendo, a responsabilidade isso eu disse no primeiro dia de aula nosso. A responsabilidade de vocês se multiplica sob o ponto de vista de o quanto é que vocês pretendem contribuir para com vocês mesmos para adquirir conhecimento. Porque fica reduzida, mas substancialmente reduzida, a possibilidade de uma atuação, entre aspas, coercitiva do professor, no sentido de compelir o aluno a estudar. Eu sempre tive isso como um núcleo da minha atividade docente. Minhas provas, vocês são de TGP, não conviveram, certamente nem conviveram com ex-alunos meus do tempo de atividade presencial, mas minhas provas sempre foram provas muitíssimo para vocês, comentário geral, provas complicadas, difíceis de responder, e olha que a resposta era para ser dada em 3 linhas ou em 5 linhas. Qual é o meu objetivo com isso? Fazer com que somente fosse aprovado, ou melhor, aumentasse a chance de somente aprovar aquele que de fato estudou. Esse é o meu propósito. Era o meu propósito. Aqui eu não posso fazer isso. Aqui eu não tenho como fazer isso. Vocês têm tempo para elaborar uma atividade. Podem concentrar os estudos exclusivamente naquilo que lhes foi pedido. É uma atitude individual de cada um e que somente vai prejudicar a quem assim resolver atuar. Se vocês forem observar as normas que foram postas, eu aprimorei, são normas parecidas com as normas que eu divulguei para a primeira atividade assíncrona, mas eu as aprimorei, chamando a necessária atenção para o fato de que, primeiro, todos devem assistir, verificar o trabalho que foi produzido pelos demais integrantes do grupo, de modo a discutir com o grupo se aquele trecho específico do trabalho deve ou não constar no trabalho do modo como foi elaborado, porque uma má performance resulta por prejudicar a todos. Ao lado disso, há também a nota clara, no sentido de que vocês têm que assistir às atividades feitas pelos demais. Eu não me iludo em relação a isso, não. O percentual de vocês que vai, de fato, assistir às apresentações dos demais grupos é baixíssimo. Baixíssimo. Isso somente prejudica vocês. Então, veja só, vocês todos, os meus alunos de TGP, sempre tiveram essa característica. Eu estou vendo aqui apenas Ana Gabriela e Amanda. Novinhos. Carinha bem novinha, de quem entrou na faculdade tem pouco tempo. E essas mesmas carinhas novinhas, quando a gente chega em processo 4,
já estão com uma outra aparência. Não que tenham envelhecido, é que assumiram, começaram a raciocinar em termos de responsabilidade profissional. Assumiram que já são estagiários, já estão vivenciando a atividade profissional como estagiários, vendo como funciona, e muda, mas muda que é uma beleza o aspecto visual de vocês. Nas aulas presenciais, isso é muito claro, até o modo de se vestir, né? Muitos aparecem de paletó e gravata, etc., porque dali já vão para o estágio. Isso é natural. Agora, com esse esquema que estamos hoje, e deverá permanecer, tudo indica que, para mim, pessoalmente, porque eu estarei já com 60 anos, parece ter 80, mas vou ter 60 só, no semestre que vem, ainda permanecerei com aulas online. Né? Alguns professores permanecerão com aulas online. Eu não posso mais me iludir a essa altura, no sentido de que eu serei um fator decisivo para compelir vocês a adquirir conhecimento. Eu posso me propor a ser um fator de contribuição para que vocês adquiram conhecimento. Mas eu não tenho mais como compelir. E estou, inclusive, decidido a adotar essa linha de conduta também quando retornar, e um dia vai retornar, às atividades presenciais. Não pretendo mais ser um fator de preocupação. Eu quero ser um fator de... como é que eu posso dizer, meu Deus? De cooperação, de ajuda. Bom, aqueles que se dispuserem a se preparar adequadamente para uma vida profissional vão contar com esse fator a favor. Os que não se dispuserem vão pegar isso e vão deixar de lado. Vão ser aprovados? Por exemplo, se o esquema de avaliação for esse que a gente está fazendo aqui agora, depende da performance dos demais. Pode ser que essa pessoa, a quem não interessa um preparo adequado, tenha uma má performance na sua parte individual, naquilo que lhe coube do trabalho a ser executado. Mas os outros tiveram uma boa performance, a nota foi boa do grupo, todo mundo vai ser aprovado. Então, quem perguntou foi Rebeca. O tempo, Rebeca, de 8 minutos, para quando você tem um interregno razoável para preparar isso, é o tempo necessário para que vocês adquiram um conhecimento tal, esse conhecimento que possa ser expressado em poucas palavras no tempo destinado ao grupo. Esse é o propósito. Exclusivamente esse o propósito. Então, analisando as atividades assíncronas de vocês, olhem só como é a alma humana. Eu não estou... Aqui, para mim, não há surpresa alguma. Alguma. Isso eu ensino desde 1995. Então, dá para... Vocês nem sonhavam de nascer ainda quando eu já estava em sala de aula ensinando. Então, por exemplo, vou lhes dizer, durante todo esse tempo de ensino, ocasiões em que, durante o semestre, feita a primeira avaliação, os alunos obtiveram notas elevadas na primeira avaliação. Segunda avaliação é um fiasco. Um ou outro se dedica a estudar porque a maior parte se considera passado da disciplina e aí acha que, obtendo a nota X, que é a nota baixa, consegue passar. Alguns foram reprovados por causa disso. Eu alerto com antecedência. Eu aproximo para cima. Quando o aluno precisa de uma nota e a segunda nota foi maior do que a primeira, eu aproximo. Mas quando ele precisa de uma nota e a segunda nota foi substancialmente abaixo da primeira, não aproximo, não. Foi aprovado. E várias vezes aconteceu isso. Então, uma primeira nota boa é um desestímulo, sempre foi, para o estudo para a segunda avaliação. Infelizmente. Quer outra coisa? Feita a segunda avaliação, a frequência em sala de aula cai
significativamente. Significativamente. Outro absurdo. Vocês vão pegar uma disciplina, como todas são assim, mas Processo Civil 2 é bem emblemática. Os últimos assuntos da disciplina Processo Civil 2, que sempre ficam, por serem os últimos, nos tempos de aula presencial, ficavam para depois da segunda avaliação, continuando as aulas, sentença, coisa julgada, tutela provisória, assuntos do máximo de importância e uma redução significativa no número de presentes. Eu já tive, para minha alegria, algumas, não a maioria delas, mas uns 40, um pouco menos da metade, de turmas que continuaram ali, presentes. E eu sempre anotei isso quando eu me deparei com uma turma dessa. E não é por acaso, que eu identifico nessas mesmas turmas, hoje, profissionais que estão aí dando certo. Muitos já aprovados para concursos, os que quiserem concursos, outros já situados em escritórios de advocacia, etc., etc. Exatamente os integrantes dessas turmas diferenciadas, bem como aqueles que, mesmo não estando integrados a uma turma diferenciada, permaneceram. O professor, minha gente, enxerga cada aluno, aqui na aula online é muito difícil, mas presencialmente, não só se enxerga o aluno individualmente, como cada turma tem uma individualidade. É comum, numa conversa entre professores, tratar a turma como sendo um sujeito só, porque as turmas têm características. Nessa turma aqui, eu encontrei trabalhos de boa qualidade, trabalhos de qualidade meramente satisfatória. A turma de TGP do semestre passado produziu, no global, um conjunto de trabalho melhor do que o conjunto de trabalhos dessa turma. Estou sendo aqui absolutamente sincero para vocês. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque, infelizmente, essa mesma turma, agora em processo 1, produziu trabalhos significativamente inferiores àqueles que eles mesmos produziram no semestre passado, quando eu era aluno de TGP. Não tem explicação para isso. A turma de Processo Civil 1, que é o pessoal que era TGP o semestre passado, está tendo aula conjunta. Aqui eu estou dando... Vocês têm aula comigo, e teve uma aula só com o professor Eduardo Sodré. A aula do pessoal de Processo Civil 1, nós juntamos as turmas, eu e ele, e nós dois ficamos na sala de aula ao mesmo tempo dando aula. Um fala, o outro complementa. São dois professores dando aula ao mesmo tempo. Veja só, não é eu dou aula sobre tal assunto, você dá aula sobre o assunto tal. Não é isso. São dois professores na sala de aula, em que a gente acerta antes qual aspecto eu vou tratar do determinado assunto e ele qual aspecto vai tratar, sempre com a abertura de que aquele que naquele momento está tratando daquele aspecto pode ser interrompido pelo outro para complementar ou esclarecer alguma coisa. É aula com dois professores na sala de aula, dando aula ao mesmo tempo. Um juiz experiente, outro advogado experiente. O que pode ser melhor para uma turma do que uma coisa dessa? No entanto, os trabalhos foram sofríveis, lidos, e muitas vezes mal lidos, o que denota absoluta falta de intimidade com o tema que está sendo lido. Você só gagueja numa leitura se você não souber o que você está lendo. Você só gagueja para falar uma palavra que está num texto e que não é uma palavra usual, quando você não se deparou com ela antes, porque se você tivesse deparado, você identificaria na leitura. Muitos daqueles leram pela primeira vez aquele texto que estavam vendo ali. Não dá para perceber? Dá para perceber, claro que dá para perceber. Então, voltando ao ponto, Rebeca, eu sempre consegui avaliar meus alunos com respostas de 3, 5 linhas. Com respostas de 3, 5 linhas, eu várias vezes, não foi uma vez nem duas, chamei aluno, de acordo com aquelas 3 questões, com essa limitação de linhas. Você percebe a destreza no uso de vocábulos técnicos, você percebe a visão global, bem como a visão pontual daquilo que foi perguntado,
E não foi uma, foram várias as vezes que eu chamo o aluno e falo, olha, suas intervenções na sala de aula são de primeiríssima linha. O raciocínio seu é excelente, mas você tem um problema redacional, você não foi habituado a escrever. Tem um caso que eu considero o símbolo de todos eles. Um aluno que sempre fazia intervenções em sala de aula, intervenções ricas em sala de aula. Um raciocínio muito claro e avançado. Na hora de escrever, ele não conseguia traduzir o que ele queria dizer direito. E quando traduzia, o fazia mediante cometimento de diversos erros no uso da língua portuguesa. Chamei, falei, olha, expliquei isso para ele, falei, faça um curso de redação. Mas existe curso de redação jurídica, professor? Não me interessa a redação jurídica, faça um curso de redação. Escreva um conto, escreva uma crônica, escreva um romance, escreva. Faça um curso de redação. Esse aluno precisou receber a graduação antes de todos os demais da turma, porque antes de se formar já estava aprovado para o concurso de procurador, advocacia pública, não vou dizer qual foi, porque fica fácil identificar às vezes. Esse mesmo aluno. Então, digamos assim, cresce na atividade profissional aquele que se dispõe a ter conhecimento. E como a maioria, infelizmente, fica no campo da mediocridade, e quando eu falo mediocridade, eu estou falando da média. Média, não estou falando do ruim. Medíocre é quem está na média. Como a maior parte fica no campo da mediocridade, aqueles que se dispõem a subir o degrau seguinte estão em evidente vantagem. Mas, muitas vezes, a alma humana desestimula. É mais interessante fazer algo que considera mais divertido do que estudar e adquirir conhecimento. Pode ser, por exemplo, que essa mesma pessoa goste de estudar direito penal e se dedica ao estudo de direito penal, direito processual civil não é tão interessante. Bom, isso aí é uma situação relativa, pode acontecer. Mas uma coisa certa nessa disciplina, processo, que vocês estão na teoria geral do processo, quem quer que enverede por direito penal ou por qualquer área do direito civil, sem saber processo, não vai a lugar algum, nem um lugar. Vai ficar o tempo inteiro dependente de tirar dúvidas junto a quem algum dia ou continua fazendo a estudar processo. Processo, eu disse isso no primeiro dia de aula aqui para vocês. Não adianta um médico saber que o paciente está com apendicite. É bom ele saber. É bom, mas não vai ser ele, se for um clínico que identificou a apendicite, que vai curar o paciente. Quem vai curar o paciente é o cirurgião. Esse aí vai saber qual tipo de cirurgia ele vai fazer, se é a céu aberto, se é por videolaparoscopia, onde é que vai cortar, como é que vai manusear os equipamentos. Isso é processo. Não adianta você saber. Você está numa cidade desconhecida e quer chegar na rua tal. Você sabe onde você quer chegar, na rua tal. Mas você não sabe como chegar. Como chegar é processo. Então, não adianta você saber que o direito de vizinhança é assim. Não adianta você apenas saber que o direito de vizinhança é assim assado, apenas saber das obrigações relativas dos deveres do matrimônio, apenas saber relativamente ao cometimento de crimes por funcionários públicos. Se você vai atuar no direito, não há como lidar com isso, senão com o processo. É impossível. Impossível. Então, por mais que alguém possa dizer, não gosto, bom, você tem uma chance de, não gostando, não ter contato. Por exemplo, vou ensinar direito material, uma disciplina de... Você é professor e vou ensinar uma disciplina de direito material. Nesse caso, você tem pouca chance de precisar de processo. Pouca. Pouca. Mas juiz, membro do Ministério Público, advogado, auxiliar da Justiça, não há como. Não há como
vai precisar de... Ah, mas eu quero ser advogado consultivo para poder elaborar contratos. Os contratos que você vai elaborar são contratos que o objetivo é prevenir situações litigiosas, disciplinar situações litigiosas. Se essas situações litigiosas surgirem, haverá processo a respeito dessa matéria que você está disciplinando no contrato. E aí, se você tiver noção a respeito, por exemplo, de negócio jurídico processual, que vocês vão estudar em Direito Processual Civil 1, vocês vão ver como vocês podem inserir nesse contrato cláusulas de natureza processual que vão proteger o seu cliente na hipótese de, não sendo possível evitar o processo, já há um processo. Você já prevê e previne a situação, protegendo adequadamente o seu cliente. Não há... Minha gente, eu tenho de formado, eu me formei em Direito em 87. 87. Sou magistrado desde 1990, completo 31 anos de magistratura. Estou na Justiça Federal há 27 anos. O que eu estou dizendo para vocês não é para fazer propaganda da minha disciplina, eu só ensino porque eu entendo que é útil, eu entendo que eu posso ser útil. Se eu não tivesse essa compreensão, meu senso crítico, de autocrítica, me excluiria, eu não faria, não me dedicaria a estar com vocês. Então, mudaram-se os tempos. O nível de cooperação necessário da parte dos alunos para que seja construído para cada um o adequado conhecimento. Esse nível de cooperação se multiplicou. E vocês têm que assumir isso. Os que assumirem, ótimo. Os que não assumirem, depois vão sentir a diferença. Espero que não sintam. Mas a chance de se sentirem desprovidos de meios adequados para exercer a atividade profissional e necessitar constantemente da ajuda de terceiros será grande. A chance de crescer profissionalmente será pequena. Estamos nessa linha. Então, volto ao ponto. Esses trabalhos foram idealizados. Eu passei um dia e pouco idealizando esses trabalhos, criando situações que impliquem a elaboração de um raciocínio processual adequado, mas um raciocínio processual que, como eu tenho pontuado aqui, tendo em vista a unidade do direito, é o tipo de raciocínio cuja estrutura deve ser aplicada em qualquer raciocínio jurídico. Me interessa como é que isso repercutirá no âmbito do direito processual, porque a disciplina aqui é a teoria geral do processo. Reparem, leiam os temas dos outros grupos. Verifiquem se o núcleo não foi esse. Meu objetivo é possibilitar que vocês elaborem trabalhos fruto de uma atividade de conhecimento, uma atividade de aquisição de conhecimento, e expressem isso. Quem tem conhecimento, não precisa ler. O grupo, se não me engano, o grupo que teve a nota máxima, claramente alguns ou todos ali leram, mas não leram textos. Não leram. Usaram o texto escrito como base, porque a forma confortável como se expressaram é uma forma de quem estava sabendo o que estava falando. Tudo isso, com 30 anos de atividade de ensino, minha gente, dá para ver isso com absoluta clareza. Clareza. Como também dá para perceber que está desconfortável lendo o que está lendo. Então, mais alguma pergunta a respeito da segunda... Obrigada. Em nenhum momento eu quis duvidar da sua capacidade de avaliação, não. Era mais a questão de dificuldade nossa de gravação de vídeo mesmo. Eu sei. Não, eu sei, Rebeca. O que eu estou dizendo para você é o seguinte: essa dificuldade ela é similar à dificuldade que vocês teriam numa prova escrita para escrever em 3 ou 5 linhas o resultado de uma pergunta cujo enunciado... tem isso. Os enunciados das questões das minhas provas escritas são deste tamanho, com a letrinha miudinha, para poder caber tudo, senão eu teria que fazer 2 ou 3 folhas.
deste tamanho enunciado, com a letrinha miudinha, contando um caso que vai desde quando o sujeito não sei o que lá, e o contato que ele teve, ele procurou advogado, para vocês se situarem no ambiente prático. Depois de narrado tudo, eu digo assim, está certo, advogado? O juiz decidiu corretamente? Onde é que está a falha no raciocínio cometido por fulano, do raciocínio feito por fulano de tal? Qual o melhor caminho para a resolução dessa situação? Pronto. A resposta é para ser dada em 3 ou 5 linhas. Então, essa dificuldade para concentrar em pouco espaço, no caso da prova escrita, espaço para escrever. No caso de uma avaliação desse tipo, espaço para falar. Ela é necessária para que vocês assimilem a necessidade de identificar o ponto a ser abordado. O que é que o examinador está querendo com aquela pergunta? Isso, para um concurso, é fundamental, esse tipo de raciocínio. Quando você se depara com a questão de concurso, o que é que ele está querendo que eu responda? Porque, por exemplo, se eu for fazer, não, muitas vezes eu pego provas de concursos aí, o processo civil para responder. Eu sei claramente que a resposta é inadequada, a resposta que ele quer, o elaborador da questão. Eu sei que a questão ali comporta mais de uma resposta, mas o raciocínio o que é que ele está querendo? É só vocês pensarem, meus queridos. Quem elabora uma prova de concurso de direito processual civil não é Fred Didier. De direito civil não é Pablo Stouzo. Não é? Então, esses elaboradores, malgrado até sejam pessoas com algum conhecimento, mas não estão nesse nível. A chance de cometer equívocos é enorme. Há uma redução na margem de cometimento de equívoco quando se envereda para a jurisprudência. E a pergunta é em torno, assim, em termos do objetivo. Qual a posição do STJ a respeito de tal assunto? Aí não tem jeito. Aí você vai para o STJ, você consegue saber qual a posição do STJ. Mas quando você vai para a parte doutrinária, comumente, nas perguntas, você tem pessoas metendo os pés pelas mãos. Então, você tem que se raciocinar colocando-se do outro lado. O que é que ele quer que eu diga? Essa é a pergunta. O que é que ele quer que eu diga? Vou dar um exemplo aqui. Numa prova, você se depara com uma situação em que, por exemplo, o caso seria de extinção do processo sem que o mérito da causa fosse apreciado. Tá? O examinador pede para você elaborar uma sentença, não é uma prova de juiz, e você chega ali e fala, mas isso aqui é caso para não apreciar o mérito. Coloque-se na posição do examinador. Ele vai querer que o candidato profira uma sentença sem resolução do mérito da causa, ou seja, sem que ele, o candidato, expresse o seu conhecimento a respeito do direito material que está embutido ali na pergunta. A sentença ele vai ter que resolver uma questão de direito material. É isso que esse examinador está querendo? Encontre uma forma de afastar o raciocínio segundo o qual o mérito da causa não vai ser apreciado. Porque não é isso que ele está querendo. Ou, muito dificilmente será isso que ele está querendo. Vocês têm que se habituar com isso, aqueles que vão fazer concurso. Mais alguma pergunta, meus queridos? Estão passadas as atividades, está estabelecido o prazo. Não estou vendo aqui entre os presentes, não estou vendo o Luiz Cláudio. Não está aqui. Bom, o mesmo esquema. Vocês vão fornecer os links para o Luiz Cláudio. Naquela tabela mesmo, ele já coloca os links, como ele fez, e naquela tabela, aquela mesma tabela, ela será utilizada para a divulgação das notas. Certo? Vamos lá. Vamos cuidar aqui agora, deixa eu colocar aqui no molde da apresentação, vamos cuidar dentro da disciplina Teoria Geral do Processo, de uma outra, entre aspas, teoria geral. A teoria geral dos recursos. Tamires quer perguntar. Diga, Tamires. Professor, bom dia. Bom dia. Sobre as aulas anteriores, os links já estão disponíveis? Sobre as aulas, todas estão disponíveis. Eu já passei para Luiz Cláudio, faltavam 2 aulas, eu passei os links para Luiz Cláudio, como também passei os slides, também, se não me engano, já passei tudo. Eu tirei esse fim de semana para, digamos assim, pagar minhas dívidas relativamente às 2 turmas minhas, colocar em dia as coisas e
passei os links, passei os slides, fiz a correção da atividade avaliativa primeira, já elaborei a segunda, então está tudo em paz. Luiz Cláudio está com os links, com toda certeza. Passei por e-mail. Tá certo, professor. Viu? Obrigada. Ok. Vamos aqui, deixa eu só ajustar aqui a tela. Vamos cuidar da teoria geral dos recursos. Recurso. Bom, recurso é coisa importante, né? Todo mundo raciocina em termos de e se a decisão judicial me for adversa, como é que eu faço? Essa se pode sempre partir do princípio de que o juiz vai decidir do modo como aquele que será atingido pela decisão espera que a decisão seja dada, né? Então, eu estou aqui ajustando minha tela para poder melhorar aqui a minha visão a respeito dos slides. Muito bem. Então, a primeira coisa que se pensa é a seguinte: eu sempre posso recorrer. Bom, pior do que pensar, e é equivocado, que sempre pode recorrer, é pensar que eu posso recorrer vou até o Supremo, vou até o STJ. Vamos parar um pouquinho aqui. Qual é o nome, não sei se você sabe, do recurso por meio do qual se provoca o Supremo Tribunal Federal para decidir alguma coisa relativamente a uma causa que começou com juízo singular? Começou já no primeiro grau. Qual o nome do recurso? Alguém sabe? É extraordinário, professor? Perfeito. E a mesma coisa para o STJ. Qual o nome do recurso? É extraordinário. Não, o STJ agora. Oh, perdão, é o ordinário. Especial. Ah, pô. Eu tinha esquecido. Raciocinemos aqui, ó. Olha o nome do recurso. Um recurso extraordinário é para ser utilizado comumente. Um recurso especial é para ser usado comumente? Claro que não. Então, desconstituamos a ideia segundo a qual esses tribunais estão sempre ao alcance. Eles não estão sempre ao alcance. A função precípua desses tribunais é preservar a integridade, no caso do Supremo, a integridade do sistema constitucional, no caso do STJ, a integridade do direito infraconstitucional, e a uniformidade de interpretação, no caso do Supremo, dos textos constitucionais, no caso do STJ, dos textos infraconstitucionais. Portanto, as causas que lá chegam são causas em que esse tipo de situação está à frente. Então, ter acesso a 3 graus de recurso, 4 graus de instâncias recursais, esqueçam. Esqueçam. Algumas causas poderão chegar aos tribunais superiores. Esse crivo é um crivo que está previsto no próprio sistema constitucional. Mas as pessoas também pensam, então vamos reduzir aí a história do triplo ou do quádruplo grau de jurisdição. Ah, mas tem um duplo grau de jurisdição. Bom, tem. Esse duplo grau você depreende porque você, em tese, você sempre pode recorrer de uma decisão de um juízo singular para o tribunal respectivo. Mas vamos colocar uns freios nessa história desse duplo grau de jurisdição. Não são bem freios, mas são os devidos limites desse duplo grau de jurisdição. Veja só, primeiro, não há na Constituição Federal previsão expressa de que a pessoa tem sempre acesso à interposição de um recurso para que outro órgão julgue. Não há. Na Constituição Federal não tem essa previsão. Há alusão na Constituição a tribunais e há alusão a juízos singulares, o que implica, pelo menos como regra, a existência de mais de um grau de jurisdição. Vamos colocar o duplo grau no adequado caminho, porque o duplo grau ele tem a ver com recurso na quase totalidade das vezes, para Fred sempre, para mim na quase totalidade das vezes,
porque Fred entende que determinado instituto tem natureza recursal e eu acho que não tem. Mas vamos colocar que, se você tem presença de tribunal, você tem tribunal e tem juiz, a tendência é que as decisões daqui possam ser impugnadas para que esse órgão aqui decida. Essa é a tendência natural. Agora, na própria Constituição Federal, você tem previsão expressa de um tribunal superior, no caso, Tribunal Superior, vocês estão em Teoria Geral do Processo, estudaram com o professor Eduardo, Poder Judiciário. Quais são os tribunais superiores? Acima de todos, aquele que só não tem o nome de Deus, mas é Supremo. O Supremo Tribunal Federal. Abaixo do Supremo, você tem os outros tribunais superiores. Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Superior Tribunal Militar, STM. Tribunal Superior do Trabalho, TST. Superior Tribunal de Justiça. São tribunais superiores abaixo do Supremo. Com uma característica. O STJ, ele não é igualzinho aos outros tribunais superiores, não. Em certos momentos, ele é um tribunal de superposição. Não chega a ficar da altura do Supremo, mas, por vezes, está um pouco acima dos demais em algumas situações. Então, por exemplo, se houver um conflito de competência, o que é um conflito de competência? Um juiz se entende competente para julgar uma causa e o outro também se entende. Fica quem é que vai julgar essa causa? Eu tenho um conflito positivo de competência. Ou o juiz X entende que a competência não é dele, sim do juízo Y. E o juízo Y entende que não é dele, sim do juízo X. Eu tenho um conflito negativo de competência. Quem decide isso é o tribunal que está no ponto comum entre esses juízos. Então, se eu tiver um conflito de competência entre juízos de direito de um mesmo Estado, será o Tribunal de Justiça. Entre juízos federais de uma mesma região, será o Tribunal Regional Federal, regional daquela região. Mas se for, por exemplo, entre um juiz do trabalho e um juiz de direito, você tem tribunais superiores. Não vai ser o Tribunal de Justiça, porque o Tribunal de Justiça não vincula o juiz do trabalho. Não vai ser o Tribunal Regional do Trabalho, porque o Tribunal Regional do Trabalho não vincula o juiz de direito. Você tem que ir para o Tribunal Superior. Quando você vai para o Tribunal Superior, um Tribunal Superior é diferente do outro. No trabalho, o Tribunal Superior tem TST. Para o juiz de direito, o Tribunal Superior é o STJ. E aí, iria para o Supremo? Não, é o STJ que decide. Você vê que, nesse ponto, o STJ é o Tribunal de Superposição. Outra situação. Se vier uma carta rogatória para ser cumprida no Brasil, uma autoridade judiciária de outro país precisa que uma diligência seja cumprida aqui no âmbito do território nacional. Quem aprecia se é caso ou não de cumprimento dessa diligência, independentemente de ter ela natureza trabalhista, eleitoral, diabo que seja, não importa, é o Superior Tribunal de Justiça. Então, o Superior Tribunal de Justiça é um tribunal superior, tão superior quanto o TST, STF, STM, STT, TST, TSE, STM, mas, em certos momentos, é de superposição. Então, há previsão, na própria Constituição, de casos em que o tribunal julga causas, julga recursos interpostos contra julgamentos dele próprio. Então, como também há previsão de, na própria Constituição, de um tribunal superior julgar e a última palavra ser aquela e acabou a confusão. Basta olhar o Supremo. Tem algum tribunal acima do Supremo? Não tem. Se a decisão for proferida pelo plenário, ou seja, a composição plena, do Supremo Tribunal Federal, você só tem Deus para recorrer. Não tem mais ninguém. A estrutura do Tribunal do Poder Judiciário está ali no cume. Então, não há previsão na Constituição Federal a respeito de um duplo grau, sempre. Há alusão na Constituição Federal a juízos singulares e a tribunais, o que gera a conclusão de que tudo indica a possibilidade de acesso, mas também há possibilidade na Constituição Federal de um Tribunal Superior julgar em única instância.
Agora, vamos dizer aqui uma coisa. Se a legislação constitucional prevê a existência de determinado recurso, obviamente, não pode a legislação infraconstitucional restringir ou eliminar esse recurso que é constitucionalmente previsto. Há recursos, não são todos, há recursos que estão indicados na Constituição. Recurso extraordinário está indicado e disciplinado na sua base na Constituição. Recurso especial, extraordinário para o Supremo, especial para o STJ, está previsto, está disciplinado na sua base, não em tudo, na Constituição. Recurso chamado ordinário constitucional, tem previsão na Constituição. Então, existem recursos com previsão constitucional e esses não podem ser objeto de eliminação ou de restrição pela legislação infraconstitucional. Agora, há situações em que, por não haver previsão constitucional, admite-se que o direito infraconstitucional restrinja o duplo grau e até elimine a possibilidade de recursos. Obviamente que essas são situações muito pontuais. E essa eliminação da possibilidade de recurso não pode gerar um prejuízo tal que malfira o Estado democrático de direito no ambiente endoprocessual, que é aquilo que nós chamamos de devido processo legal. Essa expressão que tem que ser compreendida como um direito fundamental a um processo devido, adequado, justo, equânime. É a democracia intraprocessual. Então, nas situações em que textos normativos infraconstitucionais restringam ou eliminem a possibilidade de recorrer, é preciso verificar se essa situação específica realmente comporta essa restrição ou essa eliminação. Porque se dela se depreender que há lesão à estrutura de um Estado democrático de direito, será questionável essa disposição infraconstitucional. O que é que se quer obter por meio do duplo grau? Eu estou falando em duplo grau, vocês estão percebendo, porque se eu tenho um duplo grau, eu tenho o primeiro grau. O duplo grau significa o acesso a um grau diferente daquele que eu estou. E eu faço isso por meio de recurso, como regra. O que é que se quer? Você quer obter outra avaliação pelo mesmo órgão. Quer dizer, órgão, eu falo o Poder Judiciário como um todo. Então, um juízo singular decidiu a respeito de determinado assunto e você quer obter outra avaliação pelo próprio Poder Judiciário, mas por meio de outro órgão julgador, que comumente é o tribunal. Essa segunda avaliação, ela pode se dar numa situação em que a parte provoque, aí é o recurso. Ou que a lei diga, ó, isso aqui vai necessariamente para o tribunal, independentemente de recurso. Aí não é recurso. É nesse ponto que eu divirjo de Fred Didier. Ele considera que essa situação em que há uma determinação legal de o processo ir para o grau superior, que isso aí tem natureza recursal. Eu discordo. Discordo. Não é agora que a gente vai discorrer, vocês vão dar esse tema mais aprofundadamente no campo do direito processual civil e direito processual civil 3. Mas, para mim, o recurso está sempre atrelado a uma voluntariedade. Para que seja recurso, é preciso que aquele que sentir que pode ter a sua situação melhorada naquele processo, tome a iniciativa de provocar o Poder Judiciário por meio de um dos institutos que estão previstos na lei como sendo um recurso. Qual é a regra geral? A regra geral é que, no duplo grau, essa outra avaliação seja realizada por um órgão jurisdicional diferente daquele que fez a primeira avaliação a respeito do assunto. Ou um órgão jurisdicional diferente, comumente, né? Um órgão jurisdicional diferente, com composição diferente, se eu tiver um órgão colegiado, ou um juízo singular. Eu não posso ter o mesmo juiz julgando no primeiro e no segundo grau.
esse juiz que julgou e proferiu uma sentença no processo X foi promovido, foi para o tribunal. Lá adiante, aquele processo que ele julgou chegou nas mãos dele como julgador de segundo grau. Ele não pode julgar de novo, ele é impedido. Então, a composição do órgão julgador que vai fazer a segunda avaliação é diferente. E de hierarquia superior. Essa é a regra geral. Essa segunda avaliação a respeito da mesma questão ou da resolução dada a determinada questão, como regra geral, ela é feita por um órgão jurisdicional diferente, com composição diferente do órgão jurisdicional que fez a primeira avaliação e de hierarquia superior ao órgão jurisdicional que fez a primeira avaliação. Alguma dúvida em relação a isso? Essa é a estrutura que eu estou montando aqui para vocês entenderem o recurso. Há exceções a essa regra. Há casos em que a segunda avaliação é feita exatamente pelo mesmo órgão julgador que fez a primeira avaliação. É o comum? Não, não é o comum. Mas há um recurso que, com certeza, cujo nome, com certeza, vocês já ouviram falar. Embargos de declaração. O recurso de embargo de declaração é sempre julgado pelo mesmo órgão julgador que proferiu a decisão recorrida. Por quê? Porque o recurso de embargo de declaração é um recurso em que é atacada a estruturação da decisão recorrida. Ou se alega que houve omissão do órgão julgador proferir a decisão recorrida, ou se alega que está ela redigida de modo que não dá para extrair dela o exato sentido, ela é obscura, ou se alega que há no ato decisório, dentro do ato decisório, contradição, ou se alega que há um erro material dentro do ato decisório. Então, quem é que está mais habilitado a dizer se de fato há contradição, se houve omissão, se há obscuridade ou se foi cometido um erro material? O próprio órgão julgador. Agora, a decisão que ele vier a proferir em julgamento daquele recurso de embargo de declaração, ela é passível de outro recurso, como regra, aí já para outro órgão. Mas veja que, nesse caso, desse específico recurso de embargo de declaração, quem julga é o próprio órgão que proferiu a decisão recorrida. Existem ainda outras exceções. Por exemplo, há um procedimento chamado de execução fiscal, que é um procedimento por meio do qual a Fazenda Pública cobra de outrem dívidas que ela, a Fazenda Pública, considera que esse outrem tem em relação a ela. Ela inscreve a dívida no livro dela, dos créditos dela, extrai uma certidão do crédito dela, que é chamada de certidão da dívida ativa, e, com base nessa certidão que ela extraiu, relativa a atos que ela própria praticou para a detecção de um crédito dela, exemplo, tributo, ela então executa. Essa execução se dá por meio de um procedimento específico chamado procedimento de execução fiscal. Procedimento de execução fiscal. Nesse caso do procedimento de execução fiscal, a lei específica da execução fiscal, ela prevê que, se o caso for de até determinado valor, o recurso cabível é um recurso para o próprio juiz singular que decidiu o caso. É o chamado, como vocês estão vendo aí no slide, embargos infringentes de alçada. Esse recurso para o próprio órgão julgador, e não é embargo de declaração, é embargos infringentes de alçada, esse recurso ele está previsto no artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, a Lei de Execução Fiscal. A Lei de Execução Fiscal é a Lei número 6.830, de 1980. No artigo 34 dela, tem alusão a esse recurso aí. Se vocês tiverem curiosidade, vejam esse artigo, vocês vão ver que quem julga é o próprio juiz, se a causa tiver determinado valor. Vocês vão estranhar lá como é que é indicado o valor, porque a lei é de 1980, vivíamos num período inflacionário.
Não, a inflação de hoje é brincadeira diante da que tínhamos em 80. Então, assim, esse valor que lá está aludido, hoje está em torno de 600 e poucos reais. Então, as causas de execução fiscal de valor inferior a 600 e poucos reais, elas, a sentença que, por exemplo, for proferida pelo juiz, se a parte quiser recorrer, recorrerá para o próprio juiz, por meio desse recurso aí chamado embargos infringentes, que, como tem um valor para ele, é chamado de alçada. A alçada tem a ver com valor. Vocês têm teoria geral do processo. Eu vou dar uma dica para vocês aqui de certas expressões que são utilizadas no dia a dia da vida do operador do direito e que vocês, todas as vezes que ouvirem, vinculem a algo. Alçada tem a ver com valor, limite, teto. Um teto de valor em dinheiro. Valor e alçada tem um valor em dinheiro pelo meio. E a outra coisa é embargos. Esse nome, embargos, vai acompanhar vocês o resto da vida. Aqui eu já falei dele 2 vezes. Embargos de declaração, embargos infringentes. Fora isso, tem embargos à execução, embargos de divergência. Tem um bocado de nome envolvendo embargo. Todas as vezes que vocês ouvirem esse nome, embargos de terceiro, todas as vezes que ouvirem esse nome, embargos, o que está no centro é um problema que, em tese, foi criado pelo próprio Poder Judiciário. Raciocinem bem. Estou dando uma dica. Isso não isso tem base técnica, obviamente, mas eu quero que vocês percebam a origem desse nome, embargos. Vocês, na leitura geral, sem embargo de não sei o quê. Embargo é dúvida, no sentido de dúvida. Quem é que ocupa, como é o nome do cargo ocupado pelos integrantes de um tribunal de justiça, de um tribunal regional federal, de um tribunal regional do trabalho? Quem sabe? Quem ocupa, o integrante do Tribunal de Justiça, qual é o cargo dele? Primeiro grau é o juiz, segundo grau, hein? Desembargador. 10? Repita. 10? Desembargadores. Perfeito. 10, embargador. Olha o nome. Ele desembarga. Ele retira a dúvida que foi posta sobre a decisão em razão do recurso interposto. É daí que vem o nome, desembargador. Percebe? Esse nome embargos, ele está sempre vinculado a algo que, em tese, é um problema criado pelo próprio Poder Judiciário. Então, quem recorre diz, há um problema com essa decisão. Quem julga é aquele que vai tirar a dúvida lançada sobre o problema. A dúvida, embargo. Quem tira a dúvida, desembarga. O nome dele, desembargador. A origem está aí. Embargo de terceiro é porque foi feita uma constrição judicial, por exemplo, uma penhora, sobre um bem de uma pessoa que não faz parte do processo. Aí essa pessoa propõe uma demanda chamada embargo de terceiro. Quem fez a constrição judicial sobre o bem dessa pessoa? Não importa quem requereu, mas quem fez foi o Poder Judiciário. Os embargos de terceiro é exatamente para tirar a constrição indevidamente feita pelo próprio Poder Judiciário. Aí a dica. Exceções, então. Há situações em que essa outra avaliação é feita pelo mesmíssimo órgão, com a mesma composição e, portanto, com a mesma hierarquia. Isso se dá nos 2 exemplos que eu dei. Exemplos de situações assim são essas que eu coloquei aí. Outra exceção. A outra avaliação é feita também pelo mesmo órgão jurisdicional, mas com uma composição diferente. Como assim? Uma decisão foi unipessoalmente proferida pelo relator de um processo no tribunal. Quem proferiu a decisão? O tribunal. Por meio do relator. Cabe recurso contra essa decisão unipessoal do relator. O nome desse recurso é agravo interno. Esse recurso interposto vai fazer com que essa questão que foi decidida unipessoalmente seja de novo analisada, já agora pelo órgão colegiado que é integrado pelo relator. O relator vai participar desse segundo julgamento. De novo ele participa, mas como um membro do órgão colegiado. Então, nesse caso específico,
Quando essa decisão foi a ser proferida por esse órgão colegiado, quem proferiu a decisão? O tribunal, por meio do órgão colegiado. A decisão recorrida foi proferida por quem? Pelo tribunal, por meio do relator unipessoalmente. Eu tenho, então, o mesmo órgão julgador julgando a causa, mas com composições diferentes. No primeiro ato decisório, praticado por uma só pessoa, o relator. O segundo ato decisório, em razão de um recurso interposto contra aquele primeiro ato decisório de natureza unipessoal, praticado agora por um órgão colegiado. Mas tanto o relator como o órgão colegiado, a turma, a sessão, a Câmara, depende de como o tribunal resolveu se organizar, tudo ali é tribunal. Então, há situações em que essa outra avaliação é realizada pelo mesmo órgão jurisdicional, só que com uma composição diferente. É o caso do agravo interno, assim como é o caso dos embargos de divergência em recurso extraordinário ou embargos de divergência em recurso especial. Isso é tanto civil quanto penal, esses embargos. Que diabo é embargo? Olha o nome, ó. Embargos de divergência. O que é que eu falei desse tanto? Esse nome embargo geralmente é utilizado para identificar alguma coisa criada pelo próprio órgão julgador, pelo próprio Poder Judiciário. Por que eu estou falando embargos de divergência? Sabe por que esse recurso tem esse nome? Porque é provocado um outro órgão, dentro do mesmo órgão julgador, no caso o Supremo STJ, haverá uma segunda manifestação por um órgão com uma composição diferente, em razão do fato de que aquele órgão que julgou, primeiro, do mesmo tribunal, no caso Supremo STJ, está julgando de modo diferente de outra composição do mesmo tribunal. Por exemplo, a primeira turma do STJ julga essa matéria assim. A segunda turma do STJ vem e julga essa matéria assado. O problema foi criado dentro do STJ. Abre-se espaço para a interposição de um recurso chamado embargos de divergência. Sendo do STJ, embargo de divergência em recurso especial. As decisões foram proferidas em recurso especial. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal julga assim. A segunda turma, só estão duas, do Supremo Tribunal Federal julga assado. Interpõe-se o recurso de embargo de divergência para que o plenário do tribunal ponha um fim nessa divergência. Certo? Então, eu tenho aí uma outra avaliação feita pelo mesmo órgão jurisdicional, no exemplo dado dos embargos de divergência, o Supremo ou o STJ, só que com uma composição diferente. Os exemplos são esses bem evidentes aí, do agravo interno e dos embargos de divergência. Então, meus queridos, tratando-se de duplo grau, a gente tem que estar sempre atento para essas situações. O padrão é que um outro órgão julgador faça uma segunda avaliação. Esse outro órgão julgador será um órgão julgador com a composição distinta e de hierarquia superior ao primeiro. Essa é a regra geral, mas nós temos exceções, como eu mostrei. E outra coisa, essa possibilidade de recorrer, ela é positiva? É algo desejável? Quando a decisão lhe é favorável, você gostaria enormemente que não tivesse possibilidade de recurso. Quando a decisão lhe é adversa, você iria subir pelas paredes de raiva se não tivesse possibilidade de recurso. Então, é preciso que tenhamos uma visão distanciada para examinar essa história de ser bom ou ser ruim o duplo grau. Claramente que o nosso sistema jurídico adota o duplo grau. A opção feita, portanto, foi no sentido de reconhecer que o duplo grau atende melhor a um Estado democrático de direito, mas, mesmo assim, ele é passível de críticas. Primeiro, dificulta o acesso à justiça. O que é o acesso à justiça? O acesso à justiça não é bater na porta do Poder Judiciário. O acesso apenas. O acesso à justiça é o direito fundamental de obter do Poder Judiciário uma tutela jurisdicional adequada, efetiva e tempestiva. Toda vez que você tem recurso, você amplia o tempo da duração do processo. Então, esse acesso à justiça fica mais complicado. Você tem despesas, o acesso à justiça fica mais complicado. O advogado, por vezes, faz um contrato que cobra do constituinte um plus para a hipótese de precisar ir a um tribunal.
o acesso à justiça fica mais complicado. Ao lado disso, todas as vezes que um órgão julgador profere uma decisão e alguém diz, mas cabe recurso, claramente aquela decisão reduz, tem a sua importância reduzida. Basta vocês estarem assistindo a um jornal televisivo desses aí há uma notícia de que houve, por exemplo, um julgamento que a sociedade, de um modo geral, esperava que acontecesse e que foi exatamente do modo como a sociedade desejava. Aí, no final da reportagem, o repórter diz, da decisão ainda cabe recurso. Aí você esvazia. A possibilidade de haver recurso cria um desprestígio para quem proferiu a decisão. Outra coisa é que passa para a população uma ideia de quebra de unidade do Poder Judiciário. Por quê? Você pode ter uma decisão no primeiro grau da maneira X e uma decisão no segundo grau da maneira Y. Aí a população fica, como é isso? O juiz errou? É uma situação que politicamente não é adequada. Ao lado disso tudo, sem dúvida alguma, quem julga um recurso não está tão perto da prova como quem julgou em primeiro grau. O juiz faz audiência, ouve as testemunhas, vê as testemunhas, ouve o som da voz da testemunha. Tudo isso é importante. Não tem diferença nenhuma quando vocês, como pessoas humanas, vão ouvir alguém, você fala, não, esse cara não me deu segurança nenhuma. Como acontece isso? O juiz, quando ouve testemunhas, por exemplo, estou falando a título de exemplo, ele tem todas essas impressões subjetivas que qualquer pessoa tem quando ouve outra pessoa. E aí, com base nessas impressões subjetivas, ele decide. Ele tem que dizer, fundamentadamente, se, por exemplo, 2 testemunhas depuseram no sentido X, 3 testemunhas depuseram no sentido Y, e ele acha que as 3 que depuseram no sentido Y não merecem confiança, ou seja, o depoimento foi trôpego, as 2 outras, os depoimentos foram firmes, ele terá que dizer isso na decisão. Mas só ele percebeu isso, porque foi ele que ouviu, ele viu. O segundo grau não vê isso, não está presente no momento. Hoje, com as audiências gravadas, com vídeo e áudio, fica mais fácil. Mas não é todo julgador de segundo grau que se propõe a tanto, chegar e ouvir o que aconteceu na audiência. Então, você tem um distanciamento do momento da produção da prova pelo segundo grau. Essas são críticas que se faz ao duplo grau de jurisdição. São situações em que, na verdade, o que se desejava era um poder judiciário do qual se pudesse esperar sempre a máxima realização de justiça. Mas, minha gente, é impossível. As pessoas humanas erram, só quem não erra é Deus. Assim como o juiz erra e o tribunal pode corrigir, pode ser que o juiz tenha acertado, o tribunal foi que errou e o Tribunal Superior corrige. Pode ser que o juiz erre, o tribunal, vinculado ao juiz, o tribunal inferior, mantenha o erro e a correção somente venha pelo Tribunal Superior. Pode ser que o juiz acerte, que o Tribunal Superior mantenha o acerto e o Tribunal Superior erre. São seres humanos. O que é que se deseja? É um sistema jurídico que, estando assim estruturado, ofereça o máximo de segurança possível. O máximo de segurança possível. Então, monta-se como assim? O sujeito, quando ingressa na carreira, geralmente ele é mais jovem, etc., não tem a mesma maturidade jurídica. Aí, se ele decide, cabe um recurso para o tribunal. Quem compõe o tribunal? Julgadores mais experientes, com mais tempo de vida, com mais experiência de vida, em tese, mais conhecimento jurídico. Além do mais, aquele órgão é feito para julgar, no mais das vezes, em colegiado, ou seja, quem vai apreciar a decisão proferida por esse juiz que julgou sozinho e que comumente é menos experiente do que aqueles que estão julgando no tribunal, quem vai apreciar isso são julgadores em colegiado, mais experientes, com mais tempo de experiência e, em tese, mais conhecimento. Então, você aumenta a margem de segurança, mas isso não significa que não vai haver. Não significa.
Bom, então estão aí essas digressões a respeito do duplo grau. Quando se vai impugnar decisões judiciais, você tem duas formas de impugnar. Melhor, três formas de impugnar. Depende de como eu organizo isso aqui, viu? Eu vou organizar de três formas. Eu poderia botar recursos e juntar as outras duas numa forma só. Vou organizar em três grupos. Eu posso interpor um recurso. Para isso, é preciso que haja uma previsão legal da possibilidade de interposição de recurso naquele caso. Há casos em que eu não tenho recurso. E aí eu lanço mão de outro processo para poder impugnar a decisão judicial. Vocês já devem ter ouvido falar de um treco chamado ação rescisória. Já ouviram falar? Rescisória. Vamos pensar sempre nos nomes, hein? Vocês aprenderam que res significa o quê no latim? Quem sabe? Res? Coisa. Coisa, perfeito. Cisório, cindir, rasgar, desconstituir. Ó, a res cisória serve para desconstituir a coisa. Que coisa? A coisa julgada. Por isso o nome é rescisória. A rescisória, por meio dela, eu impugno uma decisão judicial transitada em julgado. Não é recurso. Eu estou lançando mão de outro processo para impugnar uma decisão judicial. No recurso, eu não faço nascer um outro processo nunca. O recurso é um instrumento de que eu lanço mão dentro do próprio processo. E está elencado na lei como sendo um recurso. A matéria recursada está muito vinculada à disposição legal, viu? Está prevista a lei como sendo um recurso, e é dentro do próprio processo. Há situações em que eu não tenho recurso, ou não tenho mais, ou não tenho recurso para aquela situação específica. Então, eu lanço mão de uma outra demanda, que faz nascer um outro processo para impugnar aquela mesma decisão. Não é um caminho sempre aberto, mas há essa possibilidade. A rescisória. Eu posso sempre ajuizar a rescisória? Não. As hipóteses de rescisória estão previstas na lei, são casos bem específicos. Há um prazo de 2 anos para que se possa ajuizar a rescisória. Passados 2 anos, nem rescisória mais é possível, mas há uma possibilidade de ajuizamento de uma rescisória. Há possibilidade. Eu falei aqui, por exemplo, dos embargos de terceiro, está ali como terceiro exemplo. Embargo de terceiro, eu falei assim, ó, por vezes o Poder Judiciário faz recair uma constrição sobre um bem que integra o patrimônio de alguém que não é parte do processo. A esse alguém lança mão dos chamados embargos de terceiro. É um processo novo que nasce. O que é que essa pessoa está querendo? Desconstituir a constrição que foi feita pelo Poder Judiciário. A impugnação é um ato do Poder Judiciário, o ato de constrição sobre o patrimônio. E essa impugnação se dá por meio de uma demanda específica, cuja propositura faz nascer um novo processo chamado embargos de terceiro. Há situações em que se interpõe mandado de segurança contra ato judicial, há reclamação constitucional. São demandas autônomas de impugnação, não são recursos. O que distingue a demanda autônoma de impugnação do recurso? O recurso nunca faz nascer um novo processo, portanto, é sempre dentro do mesmo processo e está elencado na lei como recurso. Qual a característica da demanda autônoma de impugnação? Bom, ela não está elencada na lei como recurso. Pronto. E faz nascer um novo processo. E esses chamados sucedâneos recursais, que nem são recursos, nem são demandas autônomas de impugnação. Qual é a principal característica da demanda autônoma de impugnação? Fazer nascer um novo processo. Sucedâneo recursal não faz nascer um novo processo. Quais são as duas características principais do recurso? É sempre dentro do mesmo processo e está previsto na lei como recurso. O sucedâneo recursal é sempre dentro do mesmo processo, mas não está previsto na lei como recurso. Então, esses são os meios de impugnação das decisões judiciais.
as demandas autônomas de impugnação, os recursos, demandas autônomas de impugnação e sucedâneos recursais. Prosseguindo, está aí o conceito de recurso. Recurso é o meio. Olhe como agora vai ficar claro à luz de tudo que eu disse, viu? É o meio que a lei... Olha o que eu falei que caracteriza recurso, uma indicação na lei a respeito da existência daquele recurso. É o meio que a lei põe à disposição de quem pode recorrer, de quem é a legitimidade recursal, das partes do Ministério Público ou de terceiro. Para quê? Para obter, dentro do processo, porque se for fora do processo não é recurso, é demanda autônoma de impugnação, a invalidação, a reforma, a integração ou o aclaramento de uma decisão judicial. Invalidação. A decisão judicial contém um defeito grave e insanável, ou mesmo ela própria não tendo esse defeito, ela é fruto de um procedimento que cá atrás teve esse defeito que contaminou ela. Aí eu peço a invalidação dela. A reforma. Aí eu não estou tratando de defeito, não estou tratando de problema formal, eu estou falando de justiça. O juiz aplicou mal o direito. Ele não julgou corretamente isso aqui. Ele não soube apreciar direito a situação. Aí eu quero que a decisão seja reformada. Eu não quero que ela seja invalidada, eu quero que ela seja reformada. Ou, para aqueles casos dos embargos de declaração, o aclaramento, se essa decisão for obscura na sua redação, não for possível extrair dela o exato sentido, ou a integração para corrigir um erro material, para suprir uma omissão, para retirar uma contradição. Então, o que se objetiva com um recurso? A invalidação, a reforma, a integração ou o aclaramento de uma decisão judicial. Está aí o conceito de recurso. Então, Agora, é de todo importante que vocês percebam que, por vezes, numa decisão judicial, eu tenho capítulos. Vamos pegar um exemplo? Numa sentença condenatória penal, eu tenho diversos capítulos, claramente. Eu tenho, por exemplo, o capítulo em que eu vou definir se o caso é de absolvição ou condenação. Definindo que é de condenação, tem um capítulo em que eu vou definir qual é a pena que será aplicada. Por exemplo, se é pena privativa de liberdade ou não. Optando, ou sendo o caso de pena privativa de liberdade, eu teria um capítulo em que eu vou definir qual o tempo de privação da liberdade. E haverá outro capítulo, se a previsão legal disser que também aquele crime deve ser apenado com multa, em que eu vou definir o valor da multa. São capítulos de uma mesma decisão. Pode ser que a parte esteja satisfeita com alguns capítulos e insatisfeita com outros capítulos. No âmbito civil, haverá sempre um capítulo que versa, por exemplo, sobre o acolhimento ou a rejeição do pedido que o autor fez, e um capítulo que versa sobre a imposição da obrigação de pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado vencedor da causa pela parte perdedora. É outro capítulo. Pode ser que a parte vencedora esteja satisfeita com o fato de o pedido dela haver sido acolhido, mas queria que os honorários sucumbenciais fossem mais elevados do que aqueles que o juiz fixou. Essa parte vai recorrer de tudo? Não, ela vai recorrer só daquele capítulo da decisão. Então, há a possibilidade de o recurso ser total e de o recurso ser parcial. Há recursos também que têm característica específica. Há recursos para os quais o sistema jurídico indica, com absoluta precisão, o que é que pode ser alegado. Como assim? Tem recurso
em que a alegação do recorrente somente pode estar dentre aquelas que estão elencadas na lei como autorizativas do uso daquele recurso. Então, por exemplo, eu vou interpor recurso de embargos de declaração. Vai? Pronto. Então, você vai ter que alegar. Não quer dizer que exista, mas você vai ter que alegar que houve omissão, ou contradição, ou obscuridade, ou erro material. Ou até as 4 coisas juntas, ou 3, ou 2, ou uma dessas coisas, não me importa, mas a sua fundamentação terá que ser nesse sentido. Nesse sentido aí. Isso é um recurso de fundamentação vinculada. Embargos de divergência em recurso especial, recurso extraordinário. Eu vou ter que alegar que há divergência na interpretação daquela situação por órgãos julgadores distintos, integrantes de um mesmo tribunal. No caso do Supremo, o STJ. Fundamentação vinculada. Agora, eu vou dizer que o juiz julgou mal. Eu vou dizer que havia um defeito, há um defeito na decisão, que não é contradição, obscuridade, omissão ou erro material, porque esse defeito é para corrigir por embargo de declaração. Outro defeito qualquer. Bom, a maior parte dos recursos é de recursos de livre fundamentação. Mas há recursos cuja fundamentação somente pode ser aquela que está prevista na lei. Exemplos clássicos são os embargos de declaração e os embargos de divergência em recurso especial e em recurso extraordinário. Esses recursos a que aludi são cabíveis em qualquer ramo do processo. Então, os embargos de declaração, eu somente lanço mão deles se eu alegar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O juiz reconheceu que não há a contradição que eu aleguei. Não tem problema com o seu recurso no que diz respeito ao fato de você ter lançado mão dele. Apenas a ele foi negado o provimento. Como se pode rejeitar um pedido que o autor faz. Agora, se eu lançar mão do recurso de embargo de declaração, sem dizer que há omissão, que há contradição, que há obscuridade ou que há erro material, o juiz vai dizer assim, epa, esse recurso aqui, meu rei, não serve para você dizer, por exemplo, que eu apliquei mal o direito. Você só poderia dizer, por meio desse recurso, que eu me omiti, que na decisão há contradição, que há obscuridade ou que há erro material. Você não alegou nada disso. Esse recurso não é cabível, porque ele não serve para isso. Se você alega, o recurso é cabível. Se a ele vai ser dado ou não provimento, é outra coisa. Se a contradição alegada vai ser reconhecida como tendo ocorrido, é outra coisa. Se a omissão que se disse que houve realmente aconteceu, é outra coisa. Se a obscuridade efetivamente está presente, é outra coisa. Se houve cometimento de erro material, é outra coisa. A alegação tem que ter. Então, eu só lanço mão do recurso de embargo de declaração alegando uma dessas 4 coisas. Eu só lanço mão do recurso de embargo de divergência alegando a divergência que está prevista na lei, como é que se alega, quais são as situações que configuram divergência. Eu só lanço mão do recurso especial e do recurso extraordinário nas hipóteses que a Constituição estabelece. Também são recursos de fundamentação vinculada. Certo? Eu não posso alegar no recurso especial e extraordinário, por exemplo, recurso extraordinário. Eu não posso alegar, a decisão do juiz foi errada. A decisão do juiz malfere a ordem constitucional, diretamente. Se eu não alegar isso, o recurso extraordinário não vai ser apreciado no seu mérito. Deu para entender? Há recursos de fundamentação livre, ou de livre fundamentação, e há recursos de fundamentação vinculada. Há situações também em que recursos mantêm entre si uma relação de subordinação. Isso é interessante. Há situação em que você diz assim, não vou recorrer, não. Eu vou esperar para ver se o outro recorre. Pode ser que ele não recorra também. Essa decisão aqui não é de todo favorável a mim, não é de todo favorável a ele, mas pode ser que ele não recorra e eu até ficaria satisfeito com essa decisão. Não vou recorrer, não. Espero. Se ele recorrer
eu lanço mão de um recurso subordinado ao dele. Como assim? Ele vai recorrer. Quando ele recorrer e constatar que eu não recorri, ele vai se achar que está, como se fala, por cima da carne seca. Mas eu venho, no momento de apresentar as contrarrazões ao recurso dele, interponho um recurso subordinado ao dele. Aí eu crio uma situação difícil para ele. Porque ele vai pensar assim, a parte contrária vai pensar assim. Ó, eu recorri. E esse cara também recorreu de forma subordinada ao meu recurso. O que é que pode acontecer? Eu posso ter sucesso com o meu recurso e ele tem insucesso com o dele, e aí vai ser bom para mim. Mas se acontecer o inverso? Se eu, por insistir no meu recurso, levar o recurso dele lá para cima e depois o tribunal negar provimento ao meu e der provimento ao dele, quem se campa sou eu. Quer saber de uma coisa? Eu vou desistir do meu recurso. E como o dele é subordinado ao meu, o dele vai embora também. E o assunto fica resolvido. Estou dando aqui um exemplo do chamado recurso por incidente de adesão. É um recurso subordinado. É um exemplo que eu estou dando aqui. Então, há recursos que são independentes, autônomos, e há recursos que podem ser interpostos de modo subordinado, dependente. Então, até agora, quanto a classificação, são várias as classificações de recursos. Eu já disse para vocês que o recurso pode ser total ou parcial, tendo em vista a existência de capítulos na decisão judicial, que o recurso pode ser de fundamentação vinculada ou de livre fundamentação, isso que determina é o sistema jurídico. E acabo de dizer que os recursos... Emily, seu microfone está ligado. E eu acabo de dizer que há situações em que o recurso é autônomo e situações em que o recurso pode ser subordinado. E de acordo com o conceito que eu dei de recurso, aqui o conceito é o meio que a lei, só tem recurso previsto em lei, põe à disposição das partes do Ministério Público ou de terceiros, esses são os legitimados, para obter, dentro do processo, se nascer outro processo, não é recurso. Aí eu falei assim, a invalidação, a reforma, a integração ou aclaramento de uma decisão judicial. Aqui é uma classificação dos recursos de acordo com o pleito recursal que é feito, de acordo com o fim objetivado, de acordo com o fim colimado pelo recorrente. Eu posso ter um recurso de invalidação se o que eu estou pedindo é que a decisão judicial seja invalidada. Um recurso aí, nesse caso de invalidação, diz-se, no direito, a gente tem que se habituar com o latinório. Eu não gosto do latinório, não, mas vocês têm que se habituar porque as pessoas usam. Então, quem lança a mão de um recurso de invalidação, o faz porque a decisão é defeituosa formalmente. Diz-se, nesse caso, que há error in procedendo. O error in procedendo é o que autoriza um pleito de invalidação da decisão judicial. Se o que houve foi um mau julgamento, uma má aplicação do direito, não há um problema de invalidação, há um problema de reforma. Aí o erro é um error injudicando. Então, errores improcedendo autorizam o pleito de invalidação. Errores injudicando autoriza o pleito de reforma. E há errores improcedendo que geram não a invalidação, mas o aclaramento ou a integração, que são aqueles 4 errores improcedendo a que já me referi: omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Nesse caso, eu quero que seja corrigido o erro. Eu não quero que a decisão seja invalidada. Pode até resultar numa invalidação, nesse assunto que vocês vão ver lá adiante. Mas o que eu quero é que seja corrigido. Então, nesses 4 específicos erros improcedendo, o que se quer é a integração ou o aclaramento de uma decisão judicial. Eu fiz referência aqui, falei assim, quando eu falei de recurso subordinado, eu disse assim, dentro da história que eu contei para vocês,
Eu falei assim, olha, eu vou recorrer, porque pode ser que ele não recorra. Ou eu não vou recorrer e vou aguardar se ele recorre. Caso ele recorra, eu entro com recurso subordinado. Ou o raciocínio pode ser do outro lado. Eu vou recorrer, pode ser que ele não recorra. Agora, se ele recorrer e entrar com recurso subordinado, não tendo recorrido com recurso autônomo, eu desisto do meu recurso. Aí eu falei assim, ó, desisto do meu recurso. Há uma diferença entre desistência e renúncia ao direito de recorrer. E é isso que eu estou aqui, é para isso que eu estou aqui chamando a atenção de vocês. Eu desisto de um recurso que já foi interposto. Posso desistir até o início do julgamento. Iniciado o julgamento, não posso desistir mais. Posso desistir do recurso todo ou de um pedaço do recurso. Se eu desistir, eu não posso dizer, olha, se acontecer isso, senhor juiz, eu desisto do recurso. Não posso submeter o meu recurso à condição ou a termo. Não posso submeter a desistência, desculpe, a um elemento, a um fator eficacial. Não posso. Então, desistência é para um recurso já interposto e pode se dar até o início do julgamento. Pode ser total ou parcial e não pode ser submetida a fator eficacial. Desisto se. Desisto quando? Não posso. Renúncia é diferente. A renúncia é a algo, é um direito que eu tenho, o de recorrer, e que eu não exercitei ainda. Então, quando é que eu renuncio? Eu renuncio se eu ainda não tiver recorrido, porque se eu tiver recorrido, eu desisto do recurso. Então, a oportunidade para renunciar é até o momento que antecede a interposição do recurso. Até mesmo antes da decisão. Senhor juiz, olha, se a decisão for nesse sentido aqui, já anuncio que não vou interpor recurso. Pronto, renunciei ao recurso. Eu posso renunciar no todo ou em parte. Eu posso renunciar a uma possibilidade de eu renunciar ao direito de interpor um recurso independente, preservando, no entanto, o direito de interpor o recurso subordinado. É questão de estratégia. Então, a diferença entre desistência de recurso e renúncia ao direito de recorrer. Ao lado disso, como acontece com qualquer pleito que é feito em juízo, o recurso tem um pleito, uma postulação. Postulação de quê? De invalidação, de reforma, de aclaramento ou de integração de uma decisão judicial. Qualquer postulação que vier a ser feita, qualquer que seja, não é só essa, não, qualquer uma. O pedido feito pelo autor, primeiro, o órgão julgador tem que examinar se há admissibilidade daquele pedido. Havendo admissibilidade, ele aprecia o pedido. O que é a admissibilidade? Por exemplo, o pedido formulado, eu dou exemplo aqui hoje, numa ação rescisória. Para que eu o admita, dentre diversas coisas, eu tenho que verificar se está dentro do prazo de 2 anos. Se não tiver, eu nem admito. Não vou examinar o pedido, eu vou dizer se eu não podia formular esse pedido. É diferente de examinar o pedido e rejeitar. O recurso é a mesma coisa. Eu vou examinar primeiro se o recurso é admissível. Depois, na sequência, eu examino se a ele deve ou não ser dado provimento. Se vocês já tiveram o cuidado de visitar acórdãos de tribunal, olhar acórdãos de tribunal, vocês devem ter assim no final, resolve, acórdão julgadores da tal turma conhecer do recurso e lhe dar provimento. Conhecer é a expressão que é utilizada no dia a dia para dizer admitir o recurso e dar provimento, ou seja, dizer que o recorrente tem razão. Resolve a turma não conhecer do recurso, ou seja, o recurso tem um problema formal e o que está pedido nele sequer pode ser examinado. Por exemplo, a parte perdeu o prazo para recorrer.
Por exemplo, a parte não tem legitimidade para recorrer. Não é parte, não é Ministério Público, não é terceiro prejudicado. A parte ganhou tudo que podia ganhar. Não pode ter melhorado a situação dela por meio do recurso. Se recorreu, não tem interesse recursal. Tudo isso é para dizer assim, ó, você não podia recorrer. Você não podia recorrer. Aí eu estou no juízo de admissibilidade. Ultrapassado esse juízo, aí agora eu vou verificar. Tem ou não tem razão essa pessoa aqui ao alegar o que alegou? Esse é o juízo de mérito recursal. Quando eu falo do juízo de admissibilidade recursal, eu ponho os olhos nos chamados requisitos de admissibilidade, que são muitos também chamados de pressupostos recursais. Quando eu ponho os olhos no juízo de mérito, aí eu vou olhar o que é que foi pedido e com base em que foi pedido. Aí eu estou verificando se o recorrente tem ou não razão ao manifestar a sua impugnação àquela decisão judicial. Quem julga um recurso, como regra, não pode piorar a situação de quem recorreu. Bom, o sujeito pede indenização por danos morais. O juiz arbitra, ele pediu 100 mil. O juiz arbitra em 50 mil. A parte ré não recorre. A parte autora recorre para aumentar de 50 para 100. O tribunal pega a causa, olha, 50 está muito, vou aqui reduzir para 40. Não pode. Reformou em prejuízo do recorrente. Não pode. Agora, se o outro réu também tivesse recorrido para dizer não é devido nem 50, um recorreu para aumentar de 50 para 100, o outro recorreu para dizer de 50 não é devido nada, é zero. Bom, aí o tribunal tem liberdade. Ele vai negar, por exemplo, negar provimento ao recurso do autor, porque o autor queria aumentar de 50 para 100, e pode dar total ou parcial provimento ao recurso do réu. Total, para dizer não é devido nada. Parcial, para dizer, ó, também não é nada, é devido pelo menos 20. Mas o que não pode é, só tendo uma parte recorrido, sem que a outra recorra, o tribunal julgar, piorando a situação de quem recorreu. Isso não pode. Essa é a proibição da chamada reformatio impejus. Não se admite a reformatio impejus. Certo? Agora, é preciso que se atine para o fato de que esse sujeito que recorreu, na área civil, se ele recorre e ao recurso dele é negado provimento, ele que perdeu no primeiro grau, pelo fato de haver sido negado provimento ao recurso, veja que não pode haver uma piora. Apenas se nega provimento ao recurso, deixa tudo como aconteceu no primeiro grau. Mas os honorários advocatícios sucumbenciais que ele devia lá no primeiro grau são aumentados quando o recurso dele não obtém sucesso. Então, não posso confundir isso aí com reformatio impejus. Isso somente aumenta a necessidade da distinção que eu já fiz para vocês aqui entre capítulos de decisão judicial. Veja só, eu não posso ter uma reformatio impejus quanto ao capítulo principal. Foi negado o pedido, foi rejeitado o pedido de indenização por danos morais, o autor recorreu. Bom, não, melhor dizendo, o pedido de indenização por danos morais foi feito no valor de 100 mil, o autor recorreu porque a decisão foi no sentido de pagar apenas 50 mil. O réu não recorreu, o autor recorreu. Veja que o autor, no primeiro grau, pediu 100, levou 50. Então, perdeu em 50, ganhou em 50. Nos 50 que ele ganhou, o advogado dele tem direito a honorários advocatícios sucumbenciais. Nos 50 que ele perdeu, ele vai pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado da parte contrária. Ele aí recorre, a parte contrária não recorre. Para que ele recorreu? Para aumentar de 50 para 100. Aí o tribunal nega provimento ao recurso dele. Não pode reduzir de 50, porque foi 50 e a outra parte não recorreu. Continua sendo 50 o valor que ele deve. Mas os honorários advocatícios sucumbenciais que o juiz arbitrou no primeiro grau, no que se refere aos 50 que ele perdeu, serão majorados. Serão majorados. Ele tem um ônus maior por causa da derrota na derrota recursal.
Me fiz entender, meus queridos? Essas são noções básicas a respeito dos recursos. São noções, muitas outras noções poderiam ser dadas, né? Deixa eu mostrar para vocês rapidamente aqui, só esses slides que eu fiz, que eu não quero perdê-los. Porque estão muito... Eu achei assim que ficaram bem legais. Deixa eu botar aqui. Olhem só, olha o que acontece com capítulos da decisão. Imaginem... Opa, não estou exibindo ainda não. Está aí. Imaginem uma decisão judicial. Imaginem uma decisão judicial. Estão vendo aí o slide? Estão vendo o slide? Não? Ah, sim. Imagine uma decisão judicial com capítulos diferentes. Está aí, ó. Eu simbolizei aí por um capítulo branco, outro vermelho. Eu tenho uma decisão judicial com capítulos independentes. Vamos imaginar que o recurso seja interposto apenas contra o capítulo vermelho. O que é que acontece? Coisa julgada em relação ao capítulo não impugnado, e que é independente do capítulo impugnado. Então, a matéria sobre a qual o tribunal deverá se pronunciar vai ser a matéria que foi impugnada. A não impugnada, independente, se for independente da matéria impugnada, quanto a ela, não haverá manifestação pelo tribunal. Me fiz entender? Vou botar aqui outro slide que eu acho interessante também. Aqui, ó. É algo parecido aqui, só para vocês. Espera aí. Imagine aqui esse oco, aí é uma decisão judicial. Imagine que a decisão judicial foi proferida, a matéria impugnada foi, mais uma vez nesse exemplo dado, parcial. O tribunal pode apreciar o quê? O tribunal pode apreciar tudo que foi impugnado, o que não foi, ele não pode apreciar, e pode apreciar o que foi impugnado, independentemente da profundidade com que essa impugnação se deu. Vamos imaginar que a impugnação foi impugnação daquele tema, mas ficou apenas quanto aos argumentos X e Y. O tribunal, quanto àquele tema que foi impugnado, pode apreciar tudo que estiver debaixo dele. Agora, o que não foi impugnado, essa aí é a área que o tribunal vai poder atuar. O que não foi impugnado, coisa julgada. Certo, meus queridos? Ficamos aí. Resta-nos, agora parece que é uma aula só, que é teoria geral dos precedentes... Não, precedente e coisa julgada. São 2 aulas que nos restam. Certo? Até lá, vocês já vão executando o trabalho, e a gente tem mais 2 atividades síncronas, uma atinente à teoria geral da coisa julgada e a outra atinente à teoria geral dos precedentes judiciais. Não sei qual vem, qual antes da outra, mas são os 2 temas que nos restam. Um abraço grande para vocês, um bom fim de semana, né? Registro mais uma vez os parabéns para as equipes que obtiveram notas superiores. Teve 9, se não me engano, teve 9,5, mas teve um 10 também. Fica aí o registro dos parabéns e espero que seja mantido um grau de dedicação aos trabalhos compatível com o que eu obtive aí das melhores equipes, certo? Das melhores equipes, não, daqueles que produziram o melhor trabalho. Um abraço grande para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Boa professor. semana.